Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Capítulo 9, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Nós temos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais um milagre operado por Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum, que, como já dissemos, aparece da lista das cidades impenitentes, não é? Aqueles lugares onde Jesus operou muitos milagres, mas o povo não quis nada com ele. O povo não quis arrependimento. O povo não quis arrepender-se. Você está ouvindo aí a zoada, eu folheando a Bíblia? É porque exatamente eu estou procurando a referência dessas chamadas cidades impenitentes, não é? Louvado seja Deus. Isso demonstra a grande misericórdia de Deus e o fato de, como está escrito em Romanos, capítulo 1, que todo homem é inexcusável. O texto de Romanos fala, no capítulo 1, que todo o homem é inexcusável pelo fato de que Deus, pelo fato de que o que se conhece de Deus se manifesta no homem. Pelo fato de que o que se conhece de Deus se manifesta no homem. Todo ser humano, ele é um ser religioso, vamos dizer assim. É a palavra mais adequada para o momento. Porque, para bem da verdade, não existe ateu. Existe, assim, do tipo, quem não acredita em Deus. Existe quem negue a existência de Deus. Mas se crê em alguma coisa. Até porque ser crente é porque se crê em alguma coisa. Não é? O termo crente é abrangente. A Bíblia diz que até o diabo é crente. Então, crente porque crê em alguma coisa. E o diabo crê da existência de Deus, e a Bíblia diz que ele é crente ao ponto de estremecer. Tiago diz isso. Que ele é crente que estremece, porque na abordagem que você já me ouviu falar do capítulo 8 de Mateus, você viu que os demônios se dirigiram a Jesus, chamando-o de Filho do Altíssimo. Não é? Chamando-o de Filho do Altíssimo. Então o diabo sabia com quem estava lidando, desde lá, o capítulo 4, na tentação. Usando a própria palavra para tentar derrubar o Senhor Jesus. Hã? Então o diabo sabia a quem estava tentando humanamente, porque como Deus, Tiago capítulo 1
jamais ele pode ser tentado, porque Deus não tenta a ninguém, Deus não pode ser tentado pelo mal. Então Tiago diz que até ele é crente que estremece. E nós, seres humanos, somos crentes por crermos em alguma coisa. E quando a pessoa se diz ateísta, ela se refere a não acreditar em Deus. Em Deus Espírito. Em Deus humanizado, Jesus. Mas ela acredita na ciência, acredita na física, acredita na química, acredita em políticos, porque não são apartidárias todas, pessoas que se dizem ateístas. Acreditam em alguém. Elas negam, elas até se esforçam para negar a real existência de um ser soberano, de um ser grande, de um ser supremo. Elas se esforçam para negar a existência de um ser soberano, de um ser supremo, que não querem conceber que este ser recebe o título de Deus, porque Deus não é nome próprio, é um título de grandeza, e quando se refere ao Deus do céu, é com D maiúsculo, se refere à soberania, à onipotência, à onipresença, à onisciência, à imensidão, à eternidade, se refere a tudo isso. E muito menos quando se diz que este Deus se fez homem. Aí esculhambam Jesus. Aí detratam Jesus. Aí depreciam Jesus. Aí escarnecem de Jesus. E dizem o que querem dele. Aí diz que creem na Bíblia. Aí diz que a Bíblia é escrita por homens. Aí diz que os que creem na Bíblia são idiotas, são otários, são bestas, são incultos, são ignorantes. E aí vai a depreciação aos que seguem a este Deus verdadeiro. Mas elas creem em alguma coisa. Porque todo ser humano tem um espírito. E o espírito humano não é nada mais, nada menos que o fôlego da vida. É o sopro de Deus. É algo divino que se funde no momento da fecundação. Não é? No momento da união do material do homem, o espermatozoide, com o óvulo da mulher. Essa união é a fecundação, que a partir de então gera-se vida biológica. E é neste ato de união que se forma espírito, que Deus, diz a palavra, coloca o espírito. Então todo ser humano é inexcusável. Por isso, e é inexcusável, senhoras e senhores, irmãos amados, porque Deus faz de tudo para que as pessoas cheguem ao arrependimento. Deus se manifesta, Deus se revela das mais diversas maneiras. Em Sodoma e Gomorra, que o Senhor até diz que se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que fora feito em Tiro, em Sidom e em Cafarnaum, eles teriam se arrependido com sacos, cinzas, eles teriam se arrependido.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas os milagres que o Senhor fez nessas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24. Observe, a palavra de Deus diz que nessas cidades o Senhor operou a maior parte dos seus prodígios, mas não houve arrependimento. Quer dizer, o Senhor abençoava, porque Deus, para trazer a pessoa ao arrependimento, Ele usa de diversas estratégias. A gente lendo a Bíblia aprende isso. Nessas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Ele operou com milagres, mostrando a sua deidade, mostrando o fato dele ser Deus, para que as pessoas chegassem a Ele. Já em Sodoma e Gomorra, havia o exemplo de Abraão, havia o exemplo de Ló. E Deus não destruiu Sodoma e Gomorra assim do nada, sem lhes dar uma oportunidade, sem lhes dar uma chance. Deus não faz isso. Certamente Sodoma e Gomorra tiveram oportunidades diversas, pela pregação do próprio Abraão, pelo testemunho do próprio Ló, de mudarem de vida, de se arrependerem de seus pecados. Mas não quiseram. E o princípio que a gente aprende diante dessa fala que estamos fazendo por conta desta declaração aqui de Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24, é que Deus lida com pessoas de acordo com a sua estrutura. Deus sabe como trabalhar para que a pessoa venha ao arrependimento. Se a pessoa não vinha ao arrependimento, aí o juízo de Deus vai reinar na vida daquela pessoa. Quando Deus disse em Gênesis: não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque este é carnal. Não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque este é carnal. Deus delimita os anos de vida do homem. E Deus trabalha em algumas pessoas abençoando, abrindo porta, tornando a vida fácil, para que as pessoas parem e vejam como Deus tem sido bom para com elas e concluam assim, do tipo: Deus não merece isso que eu estou fazendo, Deus não merece esse meu comportamento infiel, Deus não merece esse meu comportamento impérfido, Deus não merece essas minhas práticas pecaminosas, Deus não merece esse meu desprezo, essa minha indiferença. Deus não merece que eu esteja desagradando a Ele, porque Ele tem sido tão bom para comigo, Ele tem sido tão gracioso para comigo, Ele tem sido tão bom para comigo. Deus não merece que eu faça isso, que eu haja assim, que eu o entristeça, que eu o decepcione. Deus não merece. Por causa das bênçãos que a pessoa recebe, a pessoa é levada a concluir isso, né? Resposta, Deus dá oração, solução de problemas. Uma pessoa bem abençoada nesta área é levada a essa conclusão, a esse raciocínio.
A outras, Deus chama ao arrependimento, disciplinando, castigando, fazendo a pessoa sofrer perdas, danos, fazendo a pessoa passar maus momentos. E assim, Deus vai lidando com as pessoas, porque Deus sabe como atingir cada coração, irmãos. Deus nos conhece profundamente, conhece a nossa estrutura. Deus sabe quem engole um elefante e quem se engasga com um mosquito. Deus sabe. É por isso que Ele não nos prova além das forças. É por isso que Ele dá o frio de acordo com o cobertor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele sabe até onde a gente aguenta, a gente suporta, com relação a provações. Mas com relação ao arrependimento, aí já é outra coisa. Porque somos nós quem devemos acordar para Deus. Acorde para Deus. Acorde para Deus. Porque se você não acordar para Deus, ai, disse o Senhor a Corazim, a Betsaide e a Cafarnaum. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaide. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que já se teriam arrependido com panos de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, ai de quem não se arrepende. Ai de quem não acorda para Deus. Ai de mim, se não tivesse acordado para Deus. Ai de você, se você não se acordar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Cafarnaum volta a ser palco de mais um milagre. Temos aqui o paralítico, onde mais uma vez o Senhor evidencia a sua deidade. Lembra que falamos sobre isso no capítulo 8? Quando Jesus, além de apaziguar a tempestade, mandar o vento e o mar se aquietarem, além de ter expulsado os demônios que logo identificaram como o Filho do Deus Altíssimo, além de ter chamado a atenção do centurião de Cafarnaum e ter dado a palavra e o criado daquele centurião ter sido curado, quando ainda muito mais dá o seu cartão de visita, manda entrega ali esse cartão de visita ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou por ter sido curado o leproso. Vai lá. Porque quando Jesus disse ao leproso, que lhe perguntou se queres, pode tornar-me limpo, Jesus disse, quero ser limpo. E logo o leproso foi purificado. Jesus disse, não digas a alguém,
não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O cara ia chegar, a gente vê no livro de Marcos que ele não fica quieto, né? Mas como eu disse, vamos nos limitar ao texto aqui de Mateus. O cara certamente ia chegar para o sacerdote e dizer: ô sacerdote, eu estou trazendo aqui uma oferta, quero fazer uma oferta tal, diante das minhas condições. Por quê? É porque eu era leproso. O senhor lembra de mim? Eu era leproso. Aí sim, e você tá curado? Tá curado? Estou curado. Como foi? Foi o seguinte: aquele Jesus que estava lá no monte ensinando as pessoas, quando ele desceu do monte, eu fui a ele, roguei, eu adorei ele, e disse a ele: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E ele estendeu a mão e me tocou e disse: quero ser limpo. E eu fiquei limpo. Aleluia. O sacerdote ia logo conjecturar: rapaz, esse camarada então, ele tem o poder dos deuses, ou o poder do Deus de Israel para purificar um leproso. Então ele é o Messias. Ele é o Deus verdadeiro, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí aconteceu de Jesus dar o cartão de visita ao sacerdote sobre a sua deidade. Mais uma vez, Jesus faz questão disso. Mais uma vez, Jesus faz questão disso. Claro que isso flui. Isso flui. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus está em Cafarnaum. Ao chegar nesta cidade, o paralítico é levado até a sua presença. Mateus não faz uma dissertação como Marcos e Lucas faz, dizendo que 4 homens pegaram esse paralítico e levaram até Jesus, que estava em uma casa ensinando a palavra e tinha muita gente, e subiram ao telhado da casa e desceram o paralítico até o ponto correspondente onde Jesus estava. E Jesus, olhando para a fé dos 4 homens, olha para o paralítico e lhe diz: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Mas havia ali escribas e fariseus, conhecedores da lei, que em seus pensamentos diziam: quem é este que diz, filho, perdoados estão os teus pecados? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Os escribas, os fariseus, dizem em seus pensamentos. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos, Mateus capítulo 9, verso 4, por que pensais mal em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Aí Jesus agora se volta para o paralítico. Ele diz: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
E levantando-se foi para a sua casa, glória a Deus. E a multidão vendo isso, maravilhou-se, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Deram poder aos homens de levantar o paralítico, como Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, desfazer todas as obras do mal, purificar os leprosos, dar vista aos cegos, curar os paralíticos, expulsar os demônios. Mas o único que tem poder para perdoar pecado é Ele, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe que Jesus é Deus em forma humana. A expressão filho dada a Jesus é por conta da encarnação do Verbo. Como está escrito em Hebreus 10, corpo me criaste para fazer a tua vontade, ó Deus. Hã? Qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, levanta e anda? Ora, é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Porque todo pecado gera uma mácula, uma mancha diante de Deus, uma barreira, um obstáculo diante de Deus. Um desagrado a Deus, uma ofensa a Deus. E a gente não vê isso. A gente vê, de repente, o pecado em si. A gente pode até ver o pecado de alguém em si, ouvir o pecado de alguém, ouvir a pessoa dizendo alguma coisa, ver a pessoa fazendo alguma coisa, e o pecado dos outros não nos interessa. Mas fora ao que for dito e ao que for feito, logo há uma mácula na relação com Deus. E esta mácula só pode ser tirada pelo sangue vertido de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que todo pecado a ele confessado é perdoado, como está escrito em 1 de João 1,8, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí, quando nós o confessamos, ele nos perdoa. E dizer isso é até fácil, mas você não vai. Mas isso não vai surtir efeito. A não ser nessa relação sociável. Eu dizer a você que lhe ofendi, você que me ofendeu, dizer a mim, você que me prejudicou, você que de alguma maneira me fez o mal, eu que de alguma maneira lhe fiz o mal, eu chegar para você e dizer: irmão, me perdoa. E você: está perdoado, pastor, está perdoado, irmão. E vivemos em paz. O que não é obrigado viver socado na casa do outro, mas cada um viver a sua vida ao se lembrar da mágoa, da ofensa, ao se lembrar do dano, do prejuízo, não rogar praga, não desejar mal, não querer, se for um caso de dívida, um ressarcimento, não querer vingança, não querer a destruição do outro. É o perdão que a gente deve um ao outro. Mas o pecado em si, quem purifica é o sangue de Jesus. Aí supostamente é fácil, o que na verdade não é fácil perdoar. Porém é tão difícil dizer para o paralítico: levanta e anda, e o paralítico se levantar e sair andando. Quem ousa dizer isso? Quem ousa dizer isso? A não ser sob uma profunda inspiração divina, para que o milagre aconteça em o nome de Jesus. Como disse Pedro e João ao paralítico na Porta Formosa: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico se levantou e saiu andando.
glorificando a Jesus, exaltando a Jesus. E aí os homens, agora os homens viram o outro lado do cartão de visita de Jesus. Agora quem está vendo são os escribas e fariseus. Quem tinha visto antes foi o sacerdote. Agora quem está vendo são os escribas, os copistas da lei e os fariseus, partidão político religioso, pessoal mais conflitante com os quais Jesus se deparou, né? Até são os fariseus que recebem mais o cognome de hipócritas, que cuidavam de tirar o argueiro do olho do irmão sem ver a trave que estava no seu. Eles eram chamados de hipócritas por Jesus por causa disso, porque se achavam melhor do que os outros. Eram causadores do pecado dos outros, porque nem com dedo midinho podiam remover o fardo que eles mesmos colocavam sobre os ombros das pessoas. Eles geravam para os outros uma situação pecaminosa e não cumpriam o que determinava para o povo fazer. Aí Jesus os chama de hipócritas. Porque a hipocrisia consiste nisso. A hipocrisia não é só de quem prega e não vive, mas a hipocrisia é de quem peca igual a qualquer outra pessoa e se acha melhor, se colocando até no lugar de Deus para exercer juízo, para exercer justiça. Aí agora os fariseus e os escribas recebem aí o cartão de visita de Jesus. Tome aí, meu filho. Quem está falando aqui, louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, em Cafarnaum, Jesus se manifesta o Emanuel, o Deus conosco. Temos a vocação aqui de Mateus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, porque certamente vamos voltar a falar desse capítulo 9 de Mateus. Estou vendo pelo tempo que certamente vamos voltar a falar desse capítulo 9. Mas eu quero partir para... Eu vou deixar abordar sobre a vocação de Mateus e sobre o jejum e sobre a seara e os ceifeiros para a segunda parte desta abordagem. Nesta primeira etapa, eu quero me deter ao paralítico de Cafarnaum, a mulher do fluxo de sangue e o que precede ao milagre dela, a ressurreição da filha de Jairo e a cura do cego ou dos dois cegos, para trazer uma nota aqui. Amém? Mais uma vez, nós temos aqui, nesse capítulo 9, e como eu disse, vou pular aqui do versículo 8 para o versículo 18, o episódio do chefe, príncipe em Israel, que a filha havia falecido. Jairo, a gente sabe no capítulo 5 de Marcos que este homem é Jairo, e que falou a Jesus que a sua filha estava muito doente, estava prestes a morrer, e Jesus disse: eu vou lá na tua casa. E até chegar à casa de Jairo, no percurso,
uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e o motivo da hemorragia, precisamente, ninguém sabe do que se tratava, não era a questão regular que as mulheres normalmente têm, podia ter sido uma infecção intestinal, alguma coisa assim, não é? Bem, ela tinha uma hemorragia e ela havia gastado tudo quanto tinha, e o seu estado só ia de mal a pior. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse em seu coração, em sua mente: se eu tocar apenas numa banha da sua veste, eu ficarei curada. E estava ali a multidão. Ela rompe a multidão, toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ele pergunta: quem foi que me tocou? Aos discípulos lhe diz: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e tu perguntas quem foi que te tocou. Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aí a mulher se manifesta e diz: fui eu, Senhor, quem te toquei. E aí Jesus chega para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. E a mulher ficou sã. A mulher ficou sã pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus. Agora veja, ela só tocou na veste de Jesus, mas tocou com fé. Fé nele. Fé nele. E a fé em Jesus faz o que o dinheiro não pode fazer. A fé em Jesus faz o que as nossas influências não podem fazer. A fé em Jesus faz o que a nossa capacidade, a nossa versatilidade, a nossa competência não pode fazer. A fé em Jesus faz acontecer o milagre, porque Jesus é Deus. Como está escrito em Romanos capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima dele creia que de fato ele existe, porque ele é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome de Jesus. Está aí mais um cartão de visita de Jesus. A fé nele resolve. Está aí escrito no cartão de visita de Jesus. Estamos falando muito desse negócio de cartão de visita de Jesus. Aí, Jesus de Nazaré, a fé nele resolve. Tenha fé em Jesus. Tenha fé em Jesus. Não despreze o comprimido, não despreze o advogado, não despreze o médico, não despreze a justiça, não despreze a sua inteligência, as suas influências, mas tenha fé em Jesus. Tenha fé em Jesus. Porque se a fé em Jesus não resolver, ninguém e nada resolve. Se a fé em Jesus não resolver, ninguém, nada resolve. Não tem remédio, não tem medicina, não tem ciência, não tem poderes, não tem influência, tem nada. Tenha fé em Jesus. E aí Jesus chega na casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, a notícia é de que ele não incomodasse mais o mestre, porque a menina havia morrido. A menina havia morrido. Aí Jesus manda que os incrédulos saiam, porque Jesus não tem nada com incrédulo, com quem não quer acreditar nele, com quem não acredita no perdão, com quem não acredita na entrega do dízimo, na entrega da oferta, para quem não acredita no efeito da oração, para quem não acredita na eficácia do nome de Jesus, para quem não acredita na palavra, e não pode receber nada, não pode vivenciar as bênçãos de Deus. Jesus manda os incrédulos saírem. Jesus chega para o pai e diz: a menina não está morta, a menina dorme. Porque para Jesus, está morto e está dormindo é a mesma coisa.
Aleluia. Ele é o dono da vida. Jesus é o dono da vida. Jesus é o dono da minha vida. Jesus é o dono da tua vida. Ele tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno, mas não é isso que ele quer para ti. Ele quer te dar vida e vida com abundância. Quem quer matar, roubar e destruir é o diabo. Esse negócio de matar, de roubar e destruir é do diabo. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É o diabo quem quer te matar, é o diabo quem quer te destruir. É o diabo quem está fazendo isso com a tua vida, através das tuas práticas pecaminosas, que geram danos físicos, morais, sociais e, sobretudo, espiritual. Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Sai das drogas. Sai da marginalidade. Sai dos prazeres deste mundo. Jesus manda sair os incrédulos. Chega para a menina. Glória a Deus. E pega a menina pela mão. Talita cumi. Menina, levanta-te. E a menina se levanta, aleluia. E logo se espalha a notícia por todo aquele país. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jairo era uma autoridade. Marcos, capítulo 5, versículo 22, diz que ele era um dos principais da sinagoga. Suficiente para que a fama de Jesus percorresse aquele país. Aí tem alguns comentaristas que dizem por aí, sobre o capítulo 8, versículo 14, que Jesus não tinha certeza da sua messianidade e que Jesus não queria o aplauso dos homens, porque o aplauso dos homens é efêmero e etc e tal. Sim, Jesus não quer a glória dos homens, mas quem quer ser conhecido é Deus. Quem faz questão de ser conhecido é Deus. Quem não faz questão de ser conhecido é o diabo, que fica trabalhando na vida das pessoas com sapatinho de lã. Quem não quer ser conhecido e manifestado é o diabo, que se transforma em anjo de luz, mas é trevas. Quem não quer ser conhecido é o diabo, que vem como ovelha, mas é lobo. Vem disfarçado. Jesus não. Deus não. Deus quer ser conhecido porque Deus quer ser glorificado. Porque o que Deus faz é bom. O que Deus faz é glorioso. A fama corre. Aleluia. E quando Jesus parte dali, aparecem os cegos clamando. Algumas pessoas dizem que é contradição, porque Mateus fala de 2 cegos, Marcos fala de 1, Lucas parece que fala de 1 também. E se sobressai Bartimeu. Eu já li alguns comentários faz tempo sobre isso. A questão é que Bartimeu é aquela pessoa que desponta aqui desses 2 cegos, porque é vamos dizer assim, o mais falante, o mais extrovertido, o mais audacioso, não é? Mais, vamos dizer assim, desarnador ou desarnado. Mas foram curados. Se foi 2, se foi 1, era cego e foi curado. Aleluia. Não é? E a declaração era, o rogo dos cegos era: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando eu falo desses cegos, depois de ter conhecido Thelma e João Lisboa e outras pessoas que são deficientes visuais, mas são crentes em Jesus, como a professora Demair, que perdeu a visão, não é? A visão desses olhos, dos olhos desta anatomia, porque a Thelma e o João Lisboa são cegos, se eu não me engano, de nascença.
A professora Demaí perdeu a visão já depois de um tempo. Ela era professora, mas não perdeu a fé em Jesus. Aí, com referência a João e a Thelma e ao Bartimeu e ao outro cego aqui, que a gente não sabe o nome dele, cegos desta anatomia, mas com o entendimento aberto, os olhos da alma abertos. Tem muita gente que enxerga com os olhos desta anatomia, mas é cego espiritualmente. É cego espiritualmente. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho de Jesus Cristo. E aí Jesus cura o cego. Jesus cura o cego. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E com isso, mais uma vez, ele é glorificado. E com isso, mais uma vez, ele é glorificado. Divulgam a sua fama por toda aquela terra. Depois, ele cura um homem mudo. Ele expulsa o demônio de outra pessoa. E aí se vai dizendo um ao outro: nunca tal se viu em Israel. Nunca tal se viu em Israel. Porque chegou aquele que é maior que Moisés, aquele que é maior que Abraão, maior que Isaac, maior que Jacó, maior que Elias, maior que Eliseu, maior do que Samuel. Glória a Jesus. Chegou Emanuel, o Deus conosco. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.